Irmãos e irmãs, bom dia. Quarta-feira da oitava semana do Tempo Comum, que nós nos encontramos retomando na nossa caminhada litúrgica após Pentecostes, o Tempo Comum na nossa liturgia. Tempo, portanto, de aprendizado, da vivência do nosso discipulado, de estarmos aprendendo de nosso Mestre, o Senhor Jesus. O que precisamos saber para viver em comunhão com Deus e concretizar o reino de Deus e, claro, vivenciar a missão que Ele nos confia. Hoje, o Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, versículo de 32 a 45. Ouçamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente, e eles, assombrados, seguiam com medo. Jesus outra vez chamou os 12 de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que te vamos pedir. Ele respondeu: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Permite que nos sentemos na tua glória. Permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, Jesus com seus apóstolos estão indo para Jerusalém. Jesus sabendo que lá iria acontecer o seu fim, que lá ele seria assassinado. E diante deste anúncio, os apóstolos que o acompanham ficam com medo, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E sem contar a esperança que ele estava depositando no Messias, acreditando que ele seria o grande libertador de Israel. Naquela visão que ele tinha do Messias libertador, uma concepção muito política, que é libertar Israel do poder do Império Romano. Então, eles caminham com Jesus com medo, porque Jesus fala de morte, de prisão, de condenação, e não era isso que eles queriam e não entendiam. Então, diante disso, Jesus se dirige para eles, né? Jesus anuncia pela 3ª vez a sua paixão. Até que Tiago e João, 2 dos discípulos, que são 2 irmãos, pedem a Jesus uma coisa inusitada, né? Querem sentar um à sua direita e outro à sua esquerda na sua glória. E essa pergunta mostra, irmãos e irmãs, como os apóstolos não estavam entendendo direito o que Jesus estava ensinando. A visão que esses 2 irmãos estavam tendo é de que eles queriam que privilégio, queriam
poder. Eles estavam colocando no reino de Deus a imagem que eles tinham da sociedade da época. O poder só iria mudar, ia sair o Império Romano e ia entrar um rei de Israel. Então, essa questão mostra como que os dois apóstolos, e talvez muitos outros também, não estavam compreendendo o messianismo de Jesus, não estavam compreendendo o reino que Jesus tanto estava anunciando. O reino é totalmente novo, o reino é totalmente diferente. Não podemos imitar as estruturas da sociedade, porque não é isso que Deus está nos revelando em Jesus. Por isso que Jesus questiona: mas vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Vocês vão receber o batismo que eu vou receber? Ou seja, dando uma metáfora, Jesus está falando: vocês vão passar pelo sofrimento que eu vou passar? Vocês vão morrer a morte que eu vou morrer? Ou seja, vocês vão participar, né, de todo o meu sofrimento e morte que ele vai passar, pela rejeição que ele vai sofrer? Porque Jesus está anunciando isso, a sua rejeição. Até que eles respondem: podemos. Mas eles não tinham ideia do que estava para acontecer. Tanto é que depois a maioria fugiu, só ficou João junto de Jesus ao pé da cruz. Então, Jesus está preparando os apóstolos para isto. Mas Jesus também sabia que eles iriam sim beber do cálice e receber esse batismo. Tanto que depois da ressurreição, os apóstolos se reanimaram, reavivaram e assumiram sua missão, e praticamente todos eles, com exceção de João, foram assassinados. Então eles beberam sim do cálice e sofreram o mesmo batismo que Jesus. Depois, os outros apóstolos, compreendendo essa realidade do que os dois irmãos estavam pedindo, se revoltaram. E aí Jesus vem dar o grande ensinamento, comparando com o que os chefes das nações fazem: exploram, oprimem, né? Se corrompem e praticam injustiça, prejudicando muitas pessoas, principalmente o povo de Deus. Jesus diz que entre eles não deve ser assim, ou seja, entre a sua igreja não deve ser assim. A sua igreja tem que ser diferente. Quem quiser ser o maior, ou seja, quem quiser ter poder, vamos assim dizer, tem que servir como Jesus, nosso Deus Senhor, está fazendo, cuidando da vida, ensinando a partilhar, socorrendo quem tem fome, curando as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Então, quem quiser ser o maior, que seja o menor, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. A lógica do reino de Deus é contrária à lógica do reino dos homens. É isso que Jesus nos pede, irmãos e irmãs, aprendamos a viver como verdadeiros membros do seu reino. Temos que aprender a novidade, que é aí que está o novo de Jesus. O reino de Deus não é nada semelhante ao que a gente vê na sociedade humana. Precisamos aprender a colocarmos a serviço, a cuidar do outro, a fazer da nossa vida um empenho pelo bem do outro e de todos, como Jesus fez por todos nós. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus, uma boa quarta-feira.